Pois é, gente, as pessoas perderam o foco do que era pra ser o vídeo do Felca de novo. Porque o brasileiro, se ele não tiver um herói e um vilão na mesma semana pra ele comentar sobre, ele explode, né? Eu acho. É o que diz a teoria. Mas, pra quem não está sabendo de absolutamente nada, que eu acho muito difícil, o Felca fez um vídeo falando sobre adultização. Eu não vou reagir porque eu já vi o vídeo e porque... Ai, tá merda. Os meus pontos eu vou dar nesse vídeo, que eu achei que fica mais fácil, porque eu tenho, tipo, sei lá, pouquíssimas críticas em relação ao vídeo dele. As críticas são mais para público mesmo, porque tem gente que é burra, mas tem gente que se faz, né? Aí é triste mesmo essas situações. O que aconteceu? O Felca fez esse vídeo sobre a adultização. Aí algumas outras pessoas, alguns outros influenciadores ficaram bravos com razão, porque o Felca diz no vídeo dele que ele foi o primeiro a falar sobre isso, sendo que ele não foi. Ele não foi o primeiro a falar sobre isso. Tem um vídeo da Jout Jout de 6 anos atrás, de 2019, falando sobre adultização. Diversas pessoas que falam sobre adultização no YouTube, no TikTok, falando de cabeça. Quem eu lembro que e que falou, inclusive, sobre o caso do Ítalo Santos, foram Andressa Cati, o Guga Oliveira, o Gianluca, a Ismael barra Ismael, tem um outro cara que agora eu esqueci o nome dele, mas vai estar aqui na tela, que falaram sobre isso, assim, no começo, né? Teve outras pessoas também, teve canal de opinião falando sobre isso, eu fiz react, teve um outro pessoal falando sobre também, tá tudo aqui na tela. Então, assim, não foi o primeiro. Teve uma menina, eu esqueci o nome dela, mas eu vou deixar no vídeo, falando que ela denunciou o Ítalo Santos pela primeira vez em 2023, entendeu? Então não é o primeiro a falar. Eu acho meio pai, assim, ele falar que, eu sou o primeiro a falar, porque não foi, tá? Inclusive, ele mesmo fez um react sobre isso uns 9 meses atrás. E 9 meses atrás, o Ítalo Santos já estava sendo investigado. Então eu sinto informar, mas o Felca não é um herói nacional. Assim, ele é só um youtuber, gente. E o vídeo dele, sendo bem sincero, não trouxe nada de novo. Porque quem tá na internet já tá cansado de saber que isso acontece, tá cansado de saber que criança é explorada. Até mesmo as pessoas que não criam conteúdo esbarram nesse tipo de conteúdo uma vez ou outra na vida. Então, assim, é uma coisa que todo mundo sabe que acontece. A diferença é que algumas pessoas denunciam e outras não, né? Eu, por exemplo, quando vi o caso do Ítalo Santos, entrei no perfil dele, printei um monte de coisa que tinha lá, denunciei ele no Ministério Público, denunciei ele no Disque 100, denunciei ele na Polícia Federal e outros e-mails que eu consegui achar de Conselho Tutelar e do ECA eu mandei, tá? Eu mandei todo um documento, um PDF, com link, com o negócio, o artigo da lei que ele estava infringindo, mandei. Só que, né, o que adianta, né, muito assim, a gente que é cidadão comum fazer uma denúncia? Não adianta de muito. Infelizmente, deveria adiantar, tá? Essa é uma crítica, porque deveria adiantar. A gente não deveria precisar de uma pessoa que tenha um alcance gigante pra fazer alguma diferença. E outra, o pessoal falou muito do Ismael, né? Que o Felca foi o herói, o Ismael o vilão que quer fazer o momento ser sobre ele. Eu não vou deixar aqui corte, porque o corte foi tirado fora de contexto. Se vocês quiserem ver o vídeo do Ismael, que tá no canal da Ismael, sobre o assunto, aí vocês vão lá e ver. Porque eu também não vou botar o pronunciamento dele aqui, porque o pronunciamento dele é esse vídeo. Então eu não vou pegar o vídeo inteiro do cara e botar aqui também, né? Porque o que ele quis dizer foi só que, tipo, outras pessoas falaram sobre antes. E só, e tá tudo bem, tipo, tá tudo bem eu fazer um vídeo sobre isso, porque ninguém é dono do tema. Mas você chegar aqui e falar que você foi o primeiro que fez, você tá mentindo. E descredibiliza todo mundo que falou. E o outro ponto dele também foi que, por que quando é um gay falando, quando é uma mulher preta falando, quando é uma mulher falando, ninguém leva em consideração? Porque quando é uma mulher falando, aí a gente é histérica, a gente tá fazendo drama. Ai, mas a situação nem é assim. Ai, não sei o que lá, do meu caralho de asa. E aí, quando é um gay falando, ai, que esse viado sabe também. Oi, galera. Desculpa o susto. Eu tô gravando isso aqui, tipo, 2, 3 semanas depois, porque eu fui presa e aí esse foi o único momento que eu tive aqui para voltar a gravar. E assim, fora que várias pessoas que fizeram vídeo sobre o Ítalo Santos foram silenciadas, tá? O Ismael é um exemplo que foi processado, acho, não sei se o processo foi pra frente, mas eu sei que o Ítalo Santos deu strike no canal dele. O Gianche também, que recebeu ameaça de processo, tinha muita gente recebendo ameaça de processo do Ítalo Santos, porque se você falasse dele, ele queria calar o mais rápido possível. A Isabelle Vidal também recebeu ameaça de processo dele, né? E obviamente que o cara não vai crescer pra cima do Felca, até porque ele tá preso. Então ele vai conseguir. Mas se ele quisesse, ele também não ia conseguir, né? O Felca é gigante. Esse vídeo estourou uma bolha assim gigantesca.
pegou 20 milhões de visualizações em um dia. Então, mano, mesmo se ele derrubasse, ia ficar feio pra ele, primeiramente, porque iam saber que a denúncia está correta, que ele se doeu. E, pô, alguém já baixou esse vídeo, entendeu? Se derrubasse, era questão de tempos pra alguém reupar, sabe? Não tem mais como apagar isso aí da internet. E teve gente desmerecendo os vídeos porque falou, mas o Felca fez um documentário. O vídeo do Ismael foi um react. E o que muda? Gente, você tá espalhando a denúncia do mesmo jeito. Você está espalhando o que está acontecendo do mesmo jeito. Ismael tem um alcance gigante aqui no YouTube. Naquela época já tinha. Agora, então, tem mais ainda. E o Gianluca também é gigante no YouTube. O Jean era, eu acho, na época, ainda maior que o Felca. E, tipo, por que ninguém escutou? Eu vi depois que o Felca falou que ele ficou 1 ano, né, reunindo provas lá do Ítalo Santos pra denunciar ele, né? Então, pode ser que, sei lá, tenha sido a denúncia dele que mandou pra frente, mas a denúncia é anônima, então também não teriam como eles saberem que aquela denúncia foi do Fel. E novamente o Ítalo Santos está sendo investigado já faz 9 meses pelo Ministério Público da Paraíba. Inclusive o Guga fez uma live 9 meses atrás expondo o Ítalo Santos também. Então, tipo assim, não adianta vir falar, porque ninguém falava sobre adultização. Muita gente fala, no TikTok tem muita gente que fala sobre isso. E como eu falei, tem vídeo de 6 anos atrás sobre isso. Tem um vídeo, inclusive, se você souber inglês, é muito bom. Eu vou deixar o print aqui, falando sobre como não há mais espaços seguros para crianças na internet. Muito bom, maravilhoso, eu recomendo ver o vídeo. Eu não acho que o Ismael quis fazer tudo ser sobre ele, não. E eu dou o direito dele de ficar indignado, porque, porra, é chato, sabe? Você fala ali sobre o assunto, você denuncia, e aí tem que vir o homem hétero branco salvador da pátria pra acontecer alguma coisa, sabe? Por que quando minorias falam sobre isso, ninguém escuta? Por que quando é um cidadão comum, que, tipo, nem é influenciador, não tem alcance de porra nenhuma, fazer uma denúncia, nada é feito, nada acontece, sabe? É de se indignar. E outra, dá pra se indignar com 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode se indignar com a exploração das crianças, como você pode se indignar com isso que ele falou. Ao mesmo tempo, entendeu, gente? Problema é o que mais tem no mundo. O que mais acontece no mundo são vários problemas ao mesmo tempo. Então, uma coisa não tira o mérito da outra. E ele, em momento nenhum, desmereceu o trabalho do Felca. Eu, pelo menos, não vi, em nenhum momento, ele desmerecendo. E muita gente já não gosta dele, né? Então, aproveitou pra ter aí o vilão da semana. Outra coisa, né? Muitas pessoas tendem a não escutar a mensagem quando elas não gostam do mensageiro. Igual, vou dar um péssimo exemplo aqui, a Pipoquinha falou sobre isso, né? Falou que o Felca não falou tanto sobre a adultização dos meninos, que tem vários meninos que ficam em clipe de funk, e vários meninos cantando funk, cantando um monte de besteira. Não preciso lembrar vocês do MC Pedrinho cantando com 12 anos sobre boquete, né? Eu acho que vocês foram, vocês estavam. Se você não foi, você não tava, é porque você é muito novo ainda pra saber disso daí. Todo mundo lembra. E o Ministério Público demorou muito, o Conselho Tutelar demorou muito para intervir nessa situação do Pedrinho. Na situação da Loma, da MC Loma, que não cantava nenhuma putaria, eles foram bem rápidos. Por que será? E assim, a Pipoquinha já fez um monte de merda? Fez um monte de merda. Continua fazendo? Continua fazendo. Mas isso tira algum mérito da denúncia dela? Não, porque a denúncia dela é completamente válida. Eu não acho que tire o mérito. Então, às vezes, é uma pessoa, tipo, problemática, como dizem, o sujo falando do mal lavado, pode até ser o sujo falando do mal lavado, mas pelo menos o sujo está falando do mal lavado. Muita gente não gosta do Ismael, então quando ele faz, tipo, um vídeo sobre, a pessoa tende a não levar a sério, ou porque ele fez um react, as pessoas tendem a não levar tão a sério, ou porque ele faz piada, tipo, nos vídeos dele, mesmo que seja, às vezes, quando é um assunto assim muito pesado, aí não tem tanto. Mas tem que ter um pouquinho ali pra descontrair também, né? Pra não pesar tanto o clima. E aí o pessoal não leva a sério. Não sei, eu realmente não sei. E aí o pessoal tá também aproveitando disso aí pra ser homofóbico. Como sempre, né, gente? O mesmo de sempre. As mesmas coisas que se repetem, sempre acontece e a gente já tá cansado de saber. Entretanto, todavia, tenho uma crítica pra Vossa Senhoria, tá bom? Se chegar esse vídeo em você estiver assistindo. Para de fazer ego search no Twitter. Eu vou ir aí e eu vou te bater. Mentira, porque eu iria apanhar. É melhor não ver. É melhor não fazer. Você não tá perdendo nada, porque as pessoas que gostam de você já te seguem. E todo tweet que você fizer, elas vão falar que gostam de você. Não tem problema. Não precisa ficar fazendo isso. Eu vi também que você falou que vai dar um tempo com as lives, porque tá sofrendo ameaça de morte, coisas assim muito pesadas, porque supostamente falou mal do Felca.
sendo que nem falou mal. É absurdo isso, inclusive, tá bom? Eu achei absurdo isso. Tipo, gente, até onde vocês vão, sabe? Ai, o Felca nem conhece vocês, nem tá nem aí pra vocês. E vocês mandando gore, foto de arma pros outros pra defender um cara que nem sabe o seu nome. Ai, o povo reclamava tanto das fãs do Justin Bieber, falando assim, esses meninos aí, esse moleque nem conhece vocês. E aí, olha vocês aí, sendo fã de youtuber, que é muito pior. Aí você falou que queria, né, que as lives voltassem a ter um público menor, pra você falar mais pra um pessoal que já te conhece, que sente saudade de quando o pessoal não fazia corte da sua live, tipo, tirava de contexto. Eu sinto lhe informar, eu vou ter que te dar o diagnóstico, você está sofrendo de sucesso. Quando você se torna uma pessoa grande, não tem como você evitar. E é por isso que muita gente, quando cresce no YouTube, muda, sabe? Às vezes a pessoa fazia umas piadas mais pesadas, era mais tóxico. O pessoal mesmo falava, né, que o Ismael era muito tóxico, que o Ismael, porque o Ismael fala da aparência dos outros, não sei o que, mas nunca falava de graça. Eu pelo menos não lembro, tá? Porque eu comecei a acompanhar o Ismael na época do Ensinando Blogueiras. Ele era, assim, um pouco tóxico, mas um pouco ácido, assim, mas eu gostava. Entendeu? Tipo a Vanessa Wolff. A Vanessa Wolff, se entrar na live dela e falar que ela é velha, ela vai mandar vocês matar. E eu continuo achando ela diva. Não é pra todo mundo, sabe? Não é pra todo mundo. Mas, obviamente, né, dependendo do que você quiser fazer aí, questão de publicidade, você precisa dar uma mudada no comportamento. Muita gente reclama depois, fica, ai, eu sinto saudades do fulano de tal antigo. Ai, o fulano de tal antigo era muito melhor do que hoje. Porra, gente, vocês enchem a porra do saco. Vocês pegam o corte das pessoas, tira de contexto, faz a pessoa parecer o Hitler, entendeu? Tipo, vocês pintam a pessoa da pior coisa possível. Aí a pessoa resolve não dar mais tanta abertura, a pessoa resolve mudar o jeito dela. Aí pronto. Aí a culpa é, eu vou matar esse cachorro. Aí a culpa é da pessoa que mudou. Por quê? Porque acontece esse tipo de coisa. E assim, sendo bem franca com você, ou você tá com foda-se, ou vai ser aquilo que você vai ter que se policiar ainda mais do que você fala e mudar o seu jeito, porque vai continuar acontecendo. E várias pessoas são lobo disfarçado de ovelha, e fingem que gostam de você, mas não gostam, querem acabar com você, porque tem inveja de você. Às vezes a pessoa até gostava de você, mas agora que você começou a fazer muito sucesso, e você não é aquele youtuber nichado que ela conhecia, agora ela quer que você exploda, ela quer acabar com você. Para quê? Para você voltar a ter 10 views, só ela e mais 9 gato pingados se assistirem. Tem gente que é assim, tá? É isso a minha crítica ao Ismael, ao Ismael. Então, na internet a gente nunca vai ganhar. Agora, falando do vídeo do Felca em si, as críticas que eu tenho pra fazer. A primeira era essa, que ele não é o salvador da pátria, ele não expôs nada que já não era de conhecimento público, porque a gente já sabia da Bel pra Meninas. Esse caso do Telegram eu denunciei, eu vi outras pessoas denunciando, e não vou falar o nome da menina, já vou explicar por quê. O que mais que ele falou? Do Ítalo Santos, aí de nomes, assim, eu só lembro desses. Eu sei que teve mais coisas que foram abordadas, mas de nomes, assim, que ele falou, eu só vou lembrar desse. Indo agora pra segunda crítica, o negócio da menina do Telegram. Primeiramente, que você não censurou o rosto dela. Ela não é figura pública. Ela não é uma pessoa que começou a fazer videozinho pra internet e depois começou a ser explorada. Ela é uma pessoa que já é explorada pela mãe e posta vídeo na internet, se sexualizando, tudo forçada pela mãe. A mãe dela, inclusive, já foi presa. Não sei porque que soltaram essa mulher. Não sei em que momento acharam que seria bom fazer isso, mas soltaram a mulher. E você bota não só o rosto da menina, como o nome da menina no seu vídeo. E se a pessoa tá vendo o seu vídeo e ela pausar e ela pesquisar o nome da menina mais a palavra Telegram, é a primeira coisa que aparece. Então, assim, eu sei que não foi feito com más intenções, mas você teve um ano pra fazer isso aí, né, Divo? Podia ter censurado a cara da menina. Por que você censurou a cara da vadia da mãe dela e não censurou a cara da menina? A menina é a vítima, por que você censurou a cara daquela safada? Porque ela merece ser exposta. Da próxima vez, censura o rosto da menina e não bota o nome da menina. Porque diferente da Camilinha, esse povo do Ítalo Santos, tava ali na internet, não necessariamente já fazendo um conteúdo mais 18, logo do começo, porque essas crianças foram aliciadas pelo Ítalo Santos, e você já não pode pegar a criança do pai e já botar a criança de biquíni pra rebolar, que o pai vai falar, não, peraí, o pai que tem senso, importante deixar claro, o pai que tem senso vai falar, não, calma aí, também, né,
pô, peraí, não é assim. Tirar a criança daquela situação. Inclusive, recomendo um documentário muito bom sobre isso, Piper Rockfeld, tá na Netflix, vou deixar aqui como que escreve. E assim, sobre exploração de crianças. Essa menina, inclusive, é explorada até hoje. A mãe dela é tipo o Ítalo Santos dos Estados Unidos. É a turma do Ítalo Santos, só que dos Estados Unidos. Coisa de a menina ter 12 anos, 14, e tá com um namoradinho, mostrando namoradinho no YouTube. Não pode. Então, por favor, da próxima vez que você... Se tiver a próxima vez que você for falar sobre isso, não menciona nome e não coloca foto, não espalha mais a imagem de uma pessoa que, quando tiver idade suficiente para entender o que aconteceu, e espero, Deus, que tenha um acompanhamento psicológico, vai olhar para isso daí e vai falar, pô, tipo assim, são mães que estão fudendo com a vida dos filhos, não só por explorar eles sexualmente e adultizarem essas crianças, também porque é a pegada digital, entendeu? É um negócio que a criança nem tem controle, porque ela é obrigada a fazer, e aí quando ela crescer e quiser ter um emprego normal, ela não vai conseguir, porque vai ter se você pesquisar o nome dela, vai aparecer um monte de foto dela pelada, e aí? Sabe? Nossa, que merda, cara, que situação de bosta mesmo. Que é diferente da Bel para Meninas, por exemplo, ou da turma do Ítalo Santos, essa menininha em específico não é uma figura pública. Ela é só uma criança sendo explorada desde que deu pra ser explorada. E são só essas críticas mesmo assim que eu tenho em relação ao vídeo dele. Eu acho que ele poderia ter falado mais sobre adultização. Eu acho que ele focou um pouquinho mais nessa parte da sexualização, que é, sim, um grande problema. E já passou da hora, né, galera, do Ministério Público fazer alguma coisa. Cadê o ECA? Cadê o Conselho Tutelar? Cadê o Conselho Tutelar pra fazer alguma coisa? Porra, aí eu vejo o nego falando assim, ai, tem que criar a lei Felca. Gente, já existe, se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que não está sendo feito porra nenhuma? Sabe qual foi o pronunciamento do ECA? E eles não podem fazer nada porque as crianças são emancipadas e os pais deixam. Tipo, os pais emanciparam, botaram a guarda das crianças no nome do Ítalo e foda-se. E aí? Gente, se a minha mãe falar pra mim, olha, você pode ficar 3 meses sem ir na escola. A minha mãe me autorizou a ficar 3 meses sem ir na escola. Você acha que sei lá, na segunda semana não vai estar o conselho tutelar aqui, já fazendo maior barraco? Ah, vai, porque eu já vi gente na minha escola que faltava e depois a pessoa sumia 3 meses e depois voltava. Por quê? Porque se não fosse, o conselho tutelar ia tirar a guarda da mãe, aí agora tem que ir pra escola. É absurdo os caras falar que eles não podem fazer nada, sendo que tá na lei, sabe? E não é isso de, as crianças são emancipadas, tipo, os pais deixam. Mas os pais deixam, porque agora eu posso falar o que eu quiser dele porque ele está preso. Os pais deixam porque foram chantageados, entendeu? Porque se eu chegar pra você, né, e falar assim, passa a guarda do seu filho pra mim, eu te dou uma mansão e uma Lamborghini, você vai falar que não? Se você tiver cabeça, você vai falar que não. Eu posso falar por mim mesma que eu não tenho cabeça e eu venderia meu filho por uma Lamborghini. Beleza, tipo, é uma chantagem, não é porque a recompensa da chantagem é boa que necessariamente deixa de ser chantagem, entendeu? Se eu falar pra você, eu te dou R$1 milhão pra você dar um tiro no cachorro do meu vizinho. É meio que chantagem, entendeu? Eu estou... Se você aceitar, é um negócio, pô, quem que vai recusar 1 milhão, entendeu? Então ele pagava o aluguel das famílias, ele dava iPhone, ele dava tudo que as crianças pedissem. Vai falar pra mim que isso não é exploração infantil? Que esse cara não está traficando essas crianças? É tráfico humano. Outra, já passou da hora da gente regulamentar, gente, criador de conteúdo, influencer, que seja o nome, como profissão, tá? Porque se a gente regulamenta isso como profissão, diminui as chances de dar abertura para uma criança ser explorada. Vou falar um negócio que eu não tenho 100% de certeza, talvez eu pesquise depois e faça um insert aqui no vídeo, mas nos Estados Unidos, por exemplo, existe a lei de Cohen, que é para proteger os atores mirins. Foi baseada num moleque ou numa menina, não lembro, que era ator ou atriz, ganhou muito dinheiro e os pais, com o dinheiro da criança, né? Sumiram com o dinheiro da criança. Aí depois a criança fez 18 anos e falou, poxa, eu sou pobre. Por quê? Porque sumiram com o dinheiro dela. Que é o caso brasileiro, Larissa Manoela. Só que lá eles fizeram essa lei que protege os atores mirins. Então, não sei se eles têm um limite de horas, tá? Porque eu sei que aqui no Brasil tem um limite de horas. Eu sei que lá eles têm que estudar, sim, tem um tempo separado para eles estudar. Mas eu sei que no Brasil isso é mais organizado, né? Porque, graças a Deus, o nosso país não é bagunça, o nosso país não é chiqueiro,
tá? Que nem os estragos fudidos, não, que o Donald Trump falando que o Brasil é um dos piores países do mundo. Meu filho, antes de você falar do cu dos outros, olha pra ver se você não tá sujo. Passou da hora de ter isso aqui também, porque eu sei que teve esse lance da Larissa Manoela, mas eu não sei se chegaram a fazer uma lei sobre os atores mirins, garantindo que quando a pessoa tá trabalhando, né, quando é mais criança, ela, quando fizer 18 anos, vai receber esse dinheiro. Porque nos Estados Unidos a lei é assim, tudo que você fizer, que você lucrar sendo um ator mirim, quando você fizer 18 anos, né, esse dinheiro volta pra você. Porque aqui, eu acho que não tinha isso, não. E se tem, é recente. Depois do caso da Larissa Manoela, precisa pedir um Pix pra comer um milho, entendeu? Que os caras falaram, pô, se pá, que ela tinha que ter acesso ao dinheiro dela, né? A menina trabalhou a vida inteira. E a minha opinião sobre essas coisas é um pouco polêmica. Na internet eu sou contra, absolutamente contra qualquer tipo de conteúdo de criança na internet. E de criança estar na internet, ponto. Entendeu? Eu sou contra. Por mim, baniria todas. Por quê? Porque eu fui uma criança da internet. Gente, eu tinha 8 anos, eu estava no Twitter. Eu tinha 8 anos fazendo live no Periscope, sabe? Eu sei o que eu estou falando. Agora, quando, tipo, a criança é cantor, ator, que seja, eu acho que deveria ter um negócio mais para regulamentar mesmo. De garantir que essa criança não vai ficar tanto tempo assim no set, que ela não vai ser explorada, que ela tem o dinheiro dela e que ela continue estudando. E por que com a internet a minha opinião é contrária? Porque seria muito mais difícil de regular isso, porque a internet você trabalha da sua casa. Não é como se, eu trabalho no YouTube, e aí todos os youtubers vão pra sede do YouTube e gravam o que eles têm que gravar e fazem live e voltam pra casa. Se fosse assim, daria pra regulamentar mais, mas não é assim. Tem conteúdos que não exploram a criança assim por se dizer, mas mesmo assim eu sou contra. Por quê? Eu acho que as pessoas que não trabalham com internet não sabem o quão fácil é uma situação escalar muito rápido. Então, por exemplo, com o Stalker, as coisas escalam muito rápido. Toda vez que eu vejo um conteúdo assim com criança, por mais inocente que seja, eu fico pensando, mano, isso daqui cair nas mãos erradas. Tipo, cai na mão de um cara louco, como já aconteceu. Graças a Deus a situação não escalou tanto, até onde sabemos, que foi uma menina que tinha 10 anos, ela fazia uns vídeos lá com a mãe dela, e a mãe dela achou que seria de bom tom chamar um velho pra dormir na casa dela e conhecer a filha dela, de 10 anos, que faz vídeo pro TikTok. Que nem pode, porque o TikTok é 13 anos pra cima. Já começa por aí. E aí ela achou que seria de bom tom. E depois ela começou a inventar fic, falando que ela conhecia o cara, que o cara era um conhecido, que não sei o que lá. Mas, tipo, quando a água bate no cu, a gente sabe, né, que todo mundo começa a inventar fic. E aí, já aconteceu, aí eu fico pensando, mano, isso acontece isso. Porque a gente que é adulto e tem canal, a gente já vê com frequência, e principalmente mulheres, as pessoas criando relações parasociais com você. Nossa, eu te adoro, tipo, como se você fosse uma amiga minha, sendo que eu não sou amiga sua, a gente conhece. Você também não me conhece, você conhece as coisas que eu mostro aqui, e não quem eu sou realmente de verdade, sabe? Tipo, se isso já acontece com a gente que é adulto, se a gente já tá sujeito a isso, uma criança não teria que lidar com isso, um adolescente não teria que lidar com isso. Eu lidei com isso quando eu era adolescente, e eu conheço muitos amigos que lidaram com isso também, e pessoas que quase morreram por causa de gente louca. Então, eu toda vez que eu vejo, tipo, pode ser um conteúdo muito leve, assim, aí eu fico, que legal, que divertido essa criança, não sei o quê. Aí depois bate, eu fico, nossa, mas isso daqui cair, tipo, e se um louco começa a assistir, aí o cara começa a criar um vínculo que não existe com a criança, não sei o que, eu começo a ficar louca, eu começo a ficar paranoica e já começa a me estressar. Eu acho que seria melhor não ter mesmo criança na internet, porque mesmo que você queira mostrar um negócio inofensivo do seu filho, tipo, olha, gente, hoje é o primeiro dia do meu filho na natação. Aí teu filho tá lá de sunga, ou sua filha tá lá de biquíni. Printar essa, entendeu? E botar numa IA, e aí já gera um nude do seu filho, entende? E tem gente que usa isso pra chantagear a própria pessoa. Eu já vi isso acontecer, porque tem gente que vai falar que eu tô exagerando. A Suavemente Comentando postou uma vez no Twitter que o pessoal tava pegando foto da filha dela, que é um bebê, passando na AI, tipo, gerando foto da filha dela pelada e botando no forchão.
Aí depois eu falo com umas porra desse. E eu estou errada. Aí eu pego pesado, que eu falo que um negócio desse tem que ser executado. Em praça pública eu tô errada. Ai, então assim, gente, ai, beleza, queria mostrar um momento bonitinho do meu filho. Não mostra. Quer compartilhar? Ai, faz um Instagram privado, entendeu? Só você e seus amigos. E aí você posta as coisas do seu filho só pra você e pros seus amigos. Porque mesmo que você não esteja postando na maldade, infelizmente a gente tá na internet, a gente tem que pensar nos animais que convivem no meio das pessoas comuns, que têm cabeça, que têm cérebro, né? Porque, infelizmente, é assim. Não tem um jeito da gente proteger as crianças ainda, sabe? E eu acho que, se for pra frente, porque agora com esse vídeo do Felca deu uma impulsionada naquele assunto de regulamentação das redes sociais, pode ser que dê sim uma diminuída nesse tipo de comportamento, porque o ideal seria fazer igual estão fazendo lá no Reino Unido, mas lá é mais por causa vamos manter as crianças a salvo, né? Tipo, as crianças não podem entrar num site que possivelmente tenha pornografia, não necessariamente por conta de crianças sendo exploradas, tá? E aí tem isso, que você tem que mandar uma foto ou do seu rosto ou do seu RG, da sua identidade, pra você conseguir usar a sua conta. Então, já passou a hora de fazer isso aqui. Tipo, já passou a hora de fazer isso aqui. Entendeu? Vincular o CPF da pessoa e não só vincular, fazer igual no banco, sabe? Igual conta de banco, fazer assim. Por quê? Porque aí acabou a palhaçada, entendeu? Vai diminuir, nossa, 99% da palhaçada. Gente, porque eu realmente não entendo por que as pessoas têm tanto medo de regulamentação de rede social. Tipo, se você não tá o dia inteiro no Twitter falando que você odeia a minoria, que você odeia negro, que você odeia gay, que você odeia travesti, que você odeia seja lá o que for, você tá com medo de quê? Tipo assim, se você não tá cometendo crime, se você não tá sendo nazista na rede social, por que você tá com medo? Ah, você vai ter que botar uma foto do seu RG pra olhar teu pornô de furry. Mas ninguém vai saber que você tá olhando o seu pornô de furry. Só que se você estiver fazendo merda, vai ficar muito mais fácil de prevenir que você tenha outra conta, porque se a gente fizer esse método de limitar a pessoa, tipo, sei lá, 5 contas por CPF. Aí pronto, tipo, se ela é banida, ela não vai conseguir mais fazer a conta, porque vai precisar mandar a fotinho dela segurando o RG dela e botar o CPF e todos os dados dela lá. Acabou. Palhaçada. Entendeu? Acabou. Bom, falando assim parece muito fácil, então talvez não seja tão fácil assim. Porque do jeito que eu tô falando, parece que é muito fácil. Se eles fizerem do jeito que eu estou falando, né? Aí vai parecer muito fácil também, eu não sei. Não sei. Mas assim, se alguém chega lá e xinga, por exemplo, a Erika Hilton, a Erika Hilton não precisa ir lá processar o Twitter. Processar a operadora da pessoa para pegar os dados da pessoa. E se a pessoa estiver usando VPN, aí tem que processar o VPN para pegar os dados da operadora, para processar a operadora para pegar os dados da pessoa. Por isso que muita gente acaba desistindo desses processos, entendeu? Porque é muito trabalhoso e demora. E às vezes a pessoa acha que ela tá impune, né? Só que aí, 2 anos depois, às vezes chega o processo e a pessoa fala, nossa, o que eu fiz? Então, já passou da hora, gente. Pelo menos de ter... e nem que não seja assim do jeito que eu quero, e que tenha uma regulamentação. As pessoas aproveitam que elas estão anônimas pra falar os maiores absurdos. Tipo, mano, se você não falaria isso numa conta que tem o seu rosto... Por que você fala numa conta que não tem? Tipo, e aí ficaria mais fácil ainda da gente pegar esses esquisitos que fica comentando em foto de criança. Porém, tem muita gente folgada também, pra não dizer outras palavras. Igual aquela Letícia Xeracu, que pegava vídeo da filha dela, que tinha, sei lá, uns 3 anos, a menina. Era, tipo, visivelmente um bebê, assim, sabe? E ficava postando vídeo da menina comendo banana no TikTok. O que você pensa? Inofensivo pra mim e pra você que não tá com o pau na mão, né? Inofensivo. Porém, quando você já tem um pouco de maldade, aquilo ali já vira outra coisa pra esses caras esquisitos, se é que você me entende. E aí os caras comentavam no vídeo dela, tipo, falando, nossa, que gostosa, tipo, e era um bebê, sabe? Tipo, falando, gente, uns absurdos. Tipo assim, nossa, uns absurdos, coisas nojentas mesmo. E ela não apagava os comentários. Isso que me deixa puta também, tipo, pô, você tá vendo os caras comentando um monte de coisa estranha no vídeo que tá seu filho e você não vai apagar só porque é engajamento, tipo, que nojo. Inclusive esse caso também que eu citei da menina lá de 10 anos que fazia os vídeos lá, tinha uns caras que comentavam, tipo, abre um Telegram, e a mãe comentava uns emojis de coração, tipo, gente, desculpa, mas você falar pra mim que, eu nem li o comentário, nem prestei atenção, vai se fuder. Entendeu? Não vem com desculpinha aqui pro meu lado, não, que eu sou macaca velha já, entendeu? Eu tô na internet de mais de 10 anos, não é 10 dias, não tem essa.
De falar que, eu não sabia. Nossa, eu nem pensei nisso. Pelo amor de Deus, os caras comentando no vídeo da sua filha falando um monte de absurdo e você não vai fazer nada. E aí vamos pro caso das crianças que tem a conta que é observada pelos pais. Mas é observada pelos pais até onde? Aquele o Virto. O menino é um querido, certo? Ele faz o conteúdo dele lá, sobre os jogos dele lá. E aí tem gente que foi comentando lá no vídeo do menino, cadê a esteira, não sei o que, gordo, não sei o que, as mesmas bostas, sabe? E se esse perfil é monitorado pelos pais, por que estão deixando esses comentários lá pro menino ler essa merda? Porque o menino tem uma doença lá autoimune, que ele não consegue controlar tanto o ganho de peso, quando ele toma muito remédio ele ganha mais peso. Se tipo, esse moleque tem 13 anos, em tese, era pros pais dele monitorar a conta dele, por que não estão apagando esses comentários? Porque eu sei que, tipo, comentário ruim gera engajamento, do mesmo jeito que um comentário bom. Porém, tipo, o moleque não tem que ler essas coisas, sabe? Não tem que ler essas coisas, porque se ele não tem um acompanhamento com psicólogo, isso daí vai destruir a cabeça desse menino. E criança nenhuma deveria ler esse tipo de comentário, a não ser que você seja tipo Cartman na internet. Você tá enchendo a porra do saco dos outros, se você tá pedindo, você vai tomar. Mas não é o caso dele, sabe? O menino só faz os conteúdos dele ali de boa, não enche o saco de ninguém, recebe um monte de hate. E se a conta dele, os pais estão monitorando, por que não estão apagando esses comentários? Parece que é pra criança se sentir mal, sabe? Não sei. Vamos lucrar em cima dos haters. Tipo, quando ele tiver uns 16, 17 anos, já tá mais grandinho, até vai, sabe? Já fez um bom tempo de psicólogo, já consegue entender que a maioria das pessoas que comentam ali são frustradas, que as pessoas estão vendo que ele tá tendo sucesso, e aí elas querem derrubar ele mesmo, tipo, fazer ele se sentir mal. Quando já entende isso, aí é uma coisa. Agora, ele, tipo, com 13 anos, tendo que ler um monte de absurdo, cara, eu não gosto disso. Eu não acho legal, entendeu? Porque cadê o monitoramento? Não está sendo feito, na minha opinião. E tem vários outros, sabe? Tipo, o pessoal, tipo, posta uns vídeos da criança fazendo dancinha, mesmo que a criança esteja vestida, eu não acho legal. Eu não acho bacana, e aí os caras começam a comentar uns bagulho esquisito, tipo, link na bio, e a pessoa não apaga, sabe? Porque assim, eu fui uma criança que cresceu com acompanhamento psicológico, porque eu era o cão. Eu mordia as outras crianças, eu batia nas outras crianças, eu tenho transtorno de personalidade antissocial, que no termo, assim, chulo, é psicopatia. Então, assim, eu era uma criança terrível para as outras crianças, então eu tive que fazer acompanhamento com psicóloga desde cedo, pra falar que, tipo, você não pode bater no amiguinho, entendeu? Aí eu falava assim, mas é legal, porque ele chora. E aí, pra mim, é engraçado ver ele chorar. A psicóloga fala, mas não pode fazer isso, entendeu? Mas não pode. E aí você aprender que não pode. Pra mim, foi um pouco mais fácil. Eu lia, tipo, desde criança, assim, as pessoas falarem da minha aparência, eu ficava, tipo, mas quem que é você? Tipo, no pixel, na minha tela, a pessoa com uma foto Goku querendo falar de mim. Tipo assim, bota uma foto da sua cara, que eu quero ver a sua cara aí. Como uma pessoa que tá na internet, você vai ouvir vários comentários sobre a sua aparência que você não pediu, que você não perguntou pra ninguém, mas as pessoas vão fazer, entende? As pessoas vão fazer. E pra gente que já é mais adulto, mais fácil lidar, mas pra uma criança, sabe? Pra uma criança que não tem um acompanhamento psicológico, e aí, como que faz? Como que fica o psicológico dessa criança? Porque ela vai crescer e vai ver um monte de gente falando um monte de merda sobre ela, tipo, que ela é gorda, que ela é muito magra, que ela é muito feia, que ela é esquisita, que ela é, sei lá, que as coisas que ela gosta é de gente esquisita. Não sei. Um monte de bosta aí. Pensa nos comentários ruins e a criança vai ouvir. E não tem ninguém pra proteger ela disso, porque as pessoas que eram pra fazer o monitoramento do canal não estão fazendo. Que eu mesma cresci sem monitoramento nenhum, mas a nossa geração foi a primeira que cresceu com internet, entendeu? A gente, tipo, eu sou mais velha que o Google, sabe? Então, assim, a gente já sabe o impacto de ser uma criança na internet, até as pessoas que não são criadores de conteúdo, sabe? Já tem meio que uma noção do que faz você ser uma criança muito cronicamente online. Tipo, gente, eu tinha 12 anos de idade, 10, com meus amigos na aula de informática, e a gente vendo gore, tipo,
Isso não é normal, entendeu? Isso não é normal e não deveria acontecer. Uma coisa que eu vi a Jojo Siwa falar no documentário da Demi Lovato, que inclusive é muito bom, chama Child Star, tá no Disney Plus, se você tiver, se você não tiver e quiser assistir os documentários que eu falei, procura na internet, Bandeirinha do Pirata, você vai achar. A Jojo Siwa fala, porque eu tinha falado pra vocês no vídeo que eu falei sobre internet, desabafando aí com vocês, que eu acho que não teve nenhum efeito, assim, em mim. Mas teve sim, que depois eu vi ela falando e eu falei, nossa, eu sou assim. Eu sou assim. Ela fala que quando ela tinha o canal dela do YouTube, aí ela batia uma meta, aí ela ficava nessa de, ai, agora eu tenho que bater mais essa meta. E quando ela não atingia a meta no tempo que ela queria, ela ficava frustrada. Ela ficava extremamente chateada. Ela ficava tipo, nossa, será que tem algo de errado comigo? Porque, tipo, todo mundo consegue crescer, menos eu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você vai botando essa pressão em cima de você. Que um adulto de 20 anos consegue lidar. E olhe lá, mas uma criança de 15, foda, né? Então, eu vi isso que ela falou, tipo, eu sinto também. E quando eu fazia live, eu sinto até hoje, tipo, quando eu vou abrir live, esse ano eu falei que eu ia fazer mais live, que eu ia fazer, tipo, live todo dia, nem que fosse 1 horinha por dia, mas eu não fiz. Porque toda vez que eu vou abrir live, eu fico com esse sentimento ruim, de ansiedade. E vem disso, de tanto que eu, tipo, me matei de fazer live. Porque às vezes eu fazia, gente, quase, tipo, 14 horas de live por dia. Tipo, era insano, assim. Principalmente quando tava de férias, né? Quando eu não tava de férias, aí, tipo, eu chegava da escola, fazia live até de noite e ia dormir. Ou jogava LOL, mas eu me sentia mal quando eu não fazia live. Eu sentia que eu tava fazendo alguma coisa errada e eu sentia que, tipo, mano, se eu não tô trabalhando, eu não vou ter o mesmo resultado que o meu amiguinho que está trabalhando está tendo. E é, tipo, muita pressão pra você colocar em você mesmo. Tipo, não tinha ninguém colocando pressão em mim, só eu. Então, é um pouquinho complicado. E aí, tem esses efeitos. E fora que, tipo, você ter fama e muito dinheiro quando você é um adolescente, você tem informação, é um bagulho meio tenso, assim, você fica um pouquinho babaca. Fica um pouquinho, pra não dizer muito. Tem amigos meus que com 15 anos, porque o pessoal fazia vídeo de Mine, né? O pessoal foi pro Mine e eu não fui, besta, devia ter ido. Que com 15 anos já era milionário. Entendeu? Tipo, é uma loucura. Tipo, é muito dinheiro pra uma criança. Primeiramente, administrar. Que a maioria hoje em dia tá bem de vida, assim, continuam com muito dinheiro. Mas deram uma gastadinha, assim, meio irresponsável, tá? Porque, tipo, é uma criança de 15 anos, né? Que eles vão querer fazer o quê? Gastar com festa. E eu perdi muitos amigos pra droga também, tipo, da pessoa se matar por causa de cancelamento ou da pressão que ela mesma colocou nela. É tenso, tipo, por isso que eu falo que mesmo que a criança queira, tipo, ser um criador de conteúdo, ai, sabe, coloca essa criança aí no psicólogo, aí quando tiver com uma cabecinha melhor, aí você vê de criar um canal, se for menor de idade, você administrar o canal, mas eu ainda acho que não deveria ter, principalmente agora que essas IA estão muito em alta e a pessoa pode pegar a sua imagem e fazer basicamente a porra que ela quiser. Sabe? É que nem eu tava passando aqui o hidratante no rosto, a pessoa pode pegar. Aquilo ali, gente, já é assim, material suficiente pra esses caras esquisitos, sabe? Porque tem umas amigas minhas que às vezes não fazem conteúdo adulto, aparecem num site, de ela tá em live, ela bocejar. Se ela não botar a mão na boca, os caras pegam, printa isso daí, bota no site, joga uma IA por cima, tipo, faz montagem das meninas chupando rola. Ai, é um inferno ser mulher dentro da internet. Imagina você ser criança e, tipo, ver um negócio desse daí, sabe? Na minha época, não, a gente, tipo, se isso acontecia, não chegava tanto na gente, sabe? Era muito mais difícil chegar. Agora, essas coisas se espalham, então mesmo que a pessoa não trabalhe com conteúdo adulto, justamente por ela não trabalhar com conteúdo adulto, as pessoas vão... Esses caras tarados vão querer satisfazer a curiosidade deles de algum jeito. E aí eles se unem em fóruns e fazem esse tipo de coisa. Infelizmente, mesmo se você, tipo, esperar você ser maior de idade pra entrar na internet, isso vai te acontecer, tá? Se você ganhar aí uma notoriedade. Porque tem uma amiga minha que vira e mexe, ela pede ajuda pra mim pra ver se tem alguma coisa dela nesses fóruns e ela entrar com processo, porque é o único jeito que dá pra meio que controlar isso, sabe? É muito triste que chegue a esse ponto.
Tipo assim, beleza, aí as crianças, tipo, nossa, tem muito dinheiro. Aí, conversas que eu já ouvi, tipo, coisa da boca de amigos meus e às vezes da minha, é desrespeitar os outros mesmo a troco de nada, sabe? A pessoa falar um bagulho pra você, você fala, ah, mano, cala a boca, eu posso comprar a sua família se eu quiser. Tipo, tem dinheiro pra comprar você e a sua família. Da pessoa virar, tipo, um mini babaca mesmo, virar um filho da puta. Porque um moleque de 15 anos ter acesso a milhões de dólares não é bom, não é legal. E até, às vezes, até menos hoje em dia. Tem criança aqui, tipo, a filha da VTube tem, sei lá, 5 meses. Ah, hoje em dia deve ter mais, né? Mas assim, a menina não tinha nem 5 meses, já tinha 5 milhões na conta. Tipo, gente, absurdo. Absurdo. É que eu acho, eu espero, né? Que como a VTube cresceu na internet também, ela tem um pouco mais de senso. E é difícil esperar um pouco de senso também dos outros, tá? Por incrível que pareça. Então, fechando esse assunto da criança também ter o risco de virar um babaca e depois os pais não conseguirem controlar mais. E aí essa criança só se tornar um grande babaca. E depois, quando ela perceber que ninguém quer ficar perto dela porque ela é chata pra caralho, vai ser tarde demais. E assim, galera, quando você é uma criança, você é um adolescente, você não tem tanta noção de perigo na internet, sabe? E é muito perigoso. Eu vou falar pra vocês coisas que eu já fiz. Eu já consegui achar onde a pessoa morava por reflexo do óculos dela. Eu já vi um caso de uma menina que postou uma selfie. Isso acho que foi no Japão, se eu não me engano. E o cara conseguiu ver aonde ela estava pelo reflexo da íris do olho dela e achou, descobriu acho que onde ela trabalhava, onde ela morava, não sei, e matou a menina. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, tipo, mano, esses negócios de fazer tour de casa, não faz tour de casa, tipo, mano, eu mudo de casa e eu fico quieta. No máximo eu falo, ai, gente, mudei de casa. Simples, eu não fico aqui fazendo tour da minha casa. Nesse vídeo tem um cômodo, que é esse aqui, que é da minha casa, e esse outro que eu estou gravando, que não é da minha casa. Como são cômodos fechados, não tem como você ver uma vista, fica mais difícil de achar. Mas hoje em dia não é difícil de achar ninguém. Tipo, se você cadastra o seu endereço nas suas coisas de governo, o que eu não recomendo se você for uma pessoa pública, cadastra o endereço que você não liga das pessoas descobrirem. Porque, gente, dá pra achar. Aconteceu com o Bistecone, ele tava em live, aí mandaram um negócio pra ele rejeitou, aí começaram a mandar ameaça pro lugar que ele rejeitou o lanche, e até hoje acho que tá tendo polícia lá na casa antiga dele, que ele já mudou agora, mas, gente, é absurdo, sabe? Nos Estados Unidos esse medo é muito maior, porque as pessoas podem mandar a SWAT na sua casa, e muita gente já morreu por causa disso. Porque os caras chegam armados com fuzil e chega arrombando tudo, galera. Não faz pergunta. Então, às vezes, no movimento falso que você faz, você toma. Lá é bem mais perigoso do que aqui, mas ainda assim tem crianças que não sabem esses cuidados. Tem gente que posta em tempo real aonde tá. É uma coisa que eu não faço. Eu só posto uma coisa depois que eu sair e eu policio os meus amigos a não fazer a mesma coisa, porque eu já cansei de desativar a tag nos stories, eu já cansei de falar para a pessoa, olha, se você saiu comigo, não posta onde a gente está agora. Posta depois, tipo, a gente vai comer um rodízio, você precisa mesmo postar a foto do sushi agora? Tipo, posta depois, mano, hora que a gente já não tá mais no lugar. Porque às vezes a pessoa é tão obcecada que ela não monitora só você, mas ela monitora os seus amigos, e aí às vezes por um vacilo do seu amigo a pessoa te acha, e às vezes só basta a pessoa te achar uma vez. Então é muito perigoso, que era coisa que quando eu era adolescente não tinha tanta noção. Tipo, gente, eu postava foto no Instagram e eu marcava a localização da minha casa. Entendeu? Tipo, esses tempos, inclusive, eu excluí uma foto que eu tinha postado na frente da minha casa nova. Porque um amigo meu falou assim: olha, eu printei tua foto do Insta e quando eu joguei, eu descobri onde você mora. Quando você compra casa, demora um pouco para sair todos os listings que tem daquela casa. Então ele conseguiu achar o listing de venda da minha casa. Tomem cuidado, assim, tipo, que nem aqui, ó, tem um fundo neutro, mano. Aqui não tem janela, que não tem porra nenhuma. A única janela que tem aqui não dá pra rua. Mas tem gente que grava em apartamento e aí a janela dá pra ver a vista e pela vista dá pra te encontrar. Tinha amigo meu que a gente postava, tipo, toda hora onde a gente tava e postava foto de carro e placa de carro. E a única foto que tem do meu carro no Instagram é uma só, é um post só no meu Instagram público.
e não tem a placa, entendeu? Porque eu aprendi do pior jeito, galera. Criança, adolescente não tem muito essa noção de segurança dentro da internet. Como eu falei, se as pessoas quiserem te achar, elas vão te achar, não tem jeito. Os nossos dados não são tão protegidos assim. As pessoas pensam que, é porque, vazaram meu CPF. Mas assim, esses dados são públicos. Seu CPF, seu endereço, seu nome completo, são dados públicos. Quando a gente é adulto, é uma coisa, porque a responsabilidade é nossa. É muito mais fácil de você controlar esse tipo de situação sendo um adulto e tendo mais cabeça, porque quando você é criança, você vai se desesperar. E aí fode também, porque você depende dos seus pais. Então imagina você chegar nos seus pais e falar, tipo, nossa, estão mandando a SWAT aqui em casa. Tipo, nossa, estão mandando um monte de trote aqui em casa, sabe? É complicado. Sério, é complicado. Eu já presenciei coisas muito tensas e eu não acho que adolescente tem que estar presente na internet, não, mano. Muitos pais também que exploram os filhos que são deficientes, né? Principalmente as mães de autista, que fica aí falando: olha meu filho aqui, ó, batendo a cabeça na parede, tendo uma crise de autismo, assim, tendo uma crise de meltdown. E aí a criança tá lá chorando e batendo a cabeça na parede. Tipo, mano, sabe? Tem o senso, pra que expor teu filho desse jeito? E às vezes é uma criança que tem um grau de autismo mais elevado, que, tipo, nunca nem vai ter a consciência pra voltar e olhar e falar assim, por que minha mãe fez isso comigo? Porque se é uma criança que tem um grau de autismo menor e ainda consegue, né, depois de um tempo ter esse tipo de pensamento, ela vai olhar isso aí e vai falar, puta merda, tipo, mãe, tinha necessidade de você postar eu me mijando nas calças na internet? Eu acho isso ridículo. Eu queria que tivesse mais pessoas que falassem sobre isso. Porque você pode falar de como ser mãe de um autista é complicado e é difícil. Principalmente se seu filho tem um grau mais elevado, sabe? Você pode falar disso sem expor o seu filho. Não é difícil, é só você chegar e falar assim, gente, hoje o João, ele ficou batendo a cabeça na parede por 20 minutos, porque eu falei pra ele que ele não ia jogar Sonic. E é exaustivo, tipo, às vezes eu quero bater a minha cabeça na parede, às vezes eu tenho vontade de jogar o João no lixo, sendo bem sincero assim com vocês. Porque é cansativo, tipo, eu não tenho um dia pra mim, tudo é sobre cuidar dele, eu da minha vida e cuidar dele, eu queria viver um pouco minha vida. Pronto, você não precisou expor o teu filho, a imagem do teu filho bater na cabeça na parede, entendeu? Talvez não fale que você quer jogar ele no lixo. Mas, dando um exemplo assim, muito extremo, sabe? É isso, tipo, você consegue falar sobre, sem você precisar jogar a criança assim, sabe? Pro mundo e expor a criança pro mundo, porque eu acho muito errado, principalmente quando são pessoas que têm um grau de deficiência muito elevado, que você vê que a criança nem tá ali, sabe, direito, nem tem muita consciência do que tá acontecendo, não tem consciência nenhuma, na verdade, do que tá acontecendo. Então, assim, precisa? Sério, pra quê? E as pessoas veem que dá dinheiro, galera, que tem que ter filho, essas coisas assim, dá dinheiro. Por que vocês acham que blogueira não para de parir? E assim, galera, vocês fazendo isso, tipo, essas mães que expõem os filhos desse jeito, você fode com a pegada digital do seu filho. O que é a pegada digital, pra quem não sabe? Vamos supor que eu tenho um filho que chama Baiano da Silva, porque foi o primeiro nome que me veio na cabeça. Aí, beleza, eu crio o perfil lá, Baiano da Silva TikTok, Baiano da Silva Instagram. E eu posto meu filho fazendo qualquer coisa que seja, palhaçada. Ai, meu filho, sei lá, tá andando de carro, mostra a bunda, não sei, qualquer coisa. Aí o Baiano da Silva vai lá, monta o seu currículo, a empresa que vai contratar ele joga o nome dele no Google e acha isso aí. Aí ele já perde a oportunidade de emprego, porque eu achei que seria muito divertido gravar o meu filho fazendo qualquer bosta. Ou falando um monte de bosta. Ou mesmo, às vezes, até a própria criança fode com a pegada digital dela, porque não tem supervisão dos pais. E aí a criança tá, sei lá, fazendo canal no YouTube, o nome do canal dela é Osama Bin Laden Gameplays. E aí, se os caras procurar e a criança deixar na descrição, oi, eu sou o Baiano da Silva e esse é o meu canal, Osama Gameplays. Aí eles vão ver e vão falar, puta, que é isso, mano? Nada a ver isso aqui. E aí já vai sobrar pro seu filho. Aí, parabéns, tá? Então, fiquem em cima das crianças, monitorem
o que as crianças estão fazendo. Isso é muito importante. Não precisa ser muito controlador, tipo, nossa, meu filho não pode nem acessar o YouTube. Mas assim, dá uma olhada no que o seu filho anda assistindo, porque, gente, eu conheço 2 crianças, filho da mãe de uma amiga minha, que as crianças tinham, tipo assim, 5 anos de idade falando russo. Porque elas assistiam vídeo em russo. E elas começavam a falar, isso que acho que elas nem sabiam o que elas estavam falando. Mas elas falando russo, filtrar, mano, as coisas que o seu filho assiste. Porque às vezes seu filho tá assistindo um vídeo da Elsa, mas aí a Elsa ficando grávida pelo Homem-Aranha. Aí não é legal, mano. Não é muito bacana, não. Tá? E não ferrar com a pegada digital do seu filho, se possível. Assim, se não for pedir demais. Explorar a criança dá dinheiro. E focando um pouco também no tema da adultização em si, essas crianças estão trabalhando, sabe? Você começar a fazer vídeo pro YouTube, por exemplo, é um negócio que não é tipo assim, eu vou no SBT, aí eu vou gravar lá o que eu tenho pra gravar e depois eu volto pra minha casa e minha casa é um ambiente de lazer. Quando você é uma criança youtuber, o Isaac do Vine, quem lembra do Isaac do Vine? Ou, o meu filho Francisco mostrando os brinquedos que ele comprou na ReHap. Porra, vai se fuder, você e o Francisco. Mentira, tadinho do Francisco. Mas assim, pra quê? Sabe? E aí o ambiente que é de lazer da criança começa a se tornar um trabalho. E às vezes a criança até gostava de gravar vídeo, só que aí o pai começa a ganhar rios de dinheiro e essa criança vai ter pais mais. Você vai brincar? Não, você não vai brincar, não. Você vai aqui gravar vídeo que a gente precisa de AdSense. Você não quer a pista nova do Max Steel? Pois então você vai sentar aqui e vai gravar 10 vídeos. Tipo assim, galera, complicado, porque se fosse aí no ambiente que a criança tem pra depois voltar pra casa e poder ser criança, ainda até ok. Mas não é o caso quando se trata de internet. Eu sei que tem crianças que entram pra internet como um modo de escape. Às vezes a vida dela, na casa dela, é uma bosta. Só que aí ela vai entrar pra internet, aí ela vai sofrer bullying na internet também. E se o pessoal da escola dela começar a achar o canal dela, ela vai sofrer bullying na escola e na internet. Aí, pra onde essa criança escapa? Entendeu? Porque na minha época, meu dia foi difícil. Vou entrar no Clube Penguin. Que ninguém sabe quem eu sou, entendeu? Eu sou só um pinguinzinho fazendo minhas missãozinhas. E acabou. Então, assim, hoje em dia é mais difícil. O Roblox, por exemplo, agora tá com uns puta escândalo, porque o Shelp fazia uns vídeos pegando predadores no Roblox. Ele já prendeu 6 pessoas que estavam aí no Roblox dando em cima de menor de idade. Então ele já ajudou a prender 6 pessoas. E o Roblox pegou e falou o quê? Parabéns? Não, eles baniram ele. E agora um dos maiores youtubers de Roblox, o Roblox ele tem o programa Blockstars, que são os youtubers de Roblox, de preferência family friendly. E esse é o dos maiores, assim, e ele saiu, porque você entra no jogo e eles estão vendendo, tipo, posição sexual, tipo, do boneco de 4, assim, dá pra os bonecos ficar rebolando. Tipo assim, galera, e o Roblox não faz nada. Entendeu? O Roblox não faz nada. Eu entrei esses dias aí que eu fiz uma parceria com eles me pagaram, né? Graças a Deus. 2 pau pra jogar o Roblox aí por 2 horas. Aí eu fiz a parceria, porque eu gosto de jogar Roblox. E foi antes de sair esse escândalo, se eu soubesse eu nem tinha aceitado. Mas agora já foi, né? Eu fiz isso aí, tipo, fiz a parceria, eu entrei, tipo, pra ir no baile funk, assim, sabe? E tinha, tipo, umas crianças lá, e tinha uns malucos lá com o nome gozador profissional. Eles chamando os outros de molestado no chat, o que mais? Tinha um outro lá, negão da picadura. Gente, eram uns negócios assim, entendeu? E eu fiquei tipo, mano, pode isso? Que até onde eu saiba, não era pra poder. Porque o Roblox, ele ainda é infantil, sabe? Era pra ser. É que os adultos vai lá e estraga. E não vou nem tirar 100% da minha culpa. Porque quando eu estou jogando Dress Me Press, eu fico um pouquinho tóxica. Que eu já fiquei 3 meses sem chat no Roblox, tá? Então eu xingo as crianças também. Mas assim, é o ponto do jogo ter predadores, sabe? Das pessoas entrar no jogo com a intuição de seduzirem crianças.
Eu vou mostrar pra vocês agora o vídeo que esse cara colocou aqui no Twitch. É o Kickcraft, que é um dos maiores youtubers de Roblox, que saiu aí do programa, falando que o Roblox fala que eles aceitam os reportes, que eles fazem alguma coisa sobre os reportes de situações inapropriadas, das pessoas assediando os outros, sabe, essas coisas. Então eu decidi colocar isso aí no teste. Aí ele falou que fez uma conta nova do Roblox, para não associarem que é ele. E aí ele entrou no Mip City, que é um dos jogos mais jogados do Roblox, para ver quanto tempo até ele achar alguma coisa ruim, alguma coisa que não era para crianças verem. E aí tá os resultados. Okay, so I've just made a fresh account, brand new Roblox account. I'm going to go ahead and I'm going to join Meep City. And I just want to see how long it takes until I see something inappropriate in the game. All right, so I'm going to go ahead and join on in. This is a fresh account. All right, never played on it before. And yep, there's a penis. So that's about let's see here. About 10 seconds. E eu acho que a partir do momento que chega a esse ponto, mano, ou eles fazem alguma coisa pra proibir esses caras, ou sei lá, velho, fecha essa bosta aí. Não sei, tem país, inclusive, que tá banindo o Roblox, tá? Porque eles não querem fazer nada sobre. Eles estão... eles baniram esse maluco, né, que eu falei, que ajuda a pegar os predadores lá. E eles estão tentando ao máximo abafar isso aí. E aí já vários países falaram, se vocês não cumprir com a lei aqui em cima desses negócios de criança aí, vocês vão rodar. E falando de criança dentro da internet, recentemente também tivemos o Boca de 9, que estava dirigindo, ele tem 17 anos, ele estava dirigindo, fazendo Uber na conta de outra pessoa, obviamente, e teve um policial, cara, que parou ele e achou graça. E é isso que me fode, assim, tipo, galera, sabe por que as coisas no Brasil não são levadas a sério? Porque vocês fazem meme de tudo. Vocês pegam pessoas horríveis, como por exemplo aquela Tula Luana, aquela esquisita que fala que ela parece a Selena Gomez, até o próprio Ítalo Santos agora tá virando meme, porque vocês, eu não sei, mano, qual que é de vocês, de pegar e ficar usando a pessoa de fotinho de meme e videozinho de meme, mas quando é pra chegar nos outros falando assim, fulano de tal é racista. Só que aí você vai ver a pessoa tá lá usando meme da Tula Luana. Tipo assim, amigo, sabe, se você quer reclamar, você também não pode ir lá e dar palco pra pessoa que fala esse tipo de coisa aqui. Se olhe no espelho! Você é tão escura por fora quanto por dentro. É só isso que eu tenho a dizer pra você. Eu quero mais é que te mesmo! Eu quero mais é que você sofra bullying em relação a tua... Que você nasceu assim, vai morrer assim! Não tem tratamento pra ficar branca. Então assim, galera, vocês transformam as pessoas péssimas em meme também. Isso já contribui, porque esse moleque, ele nunca era levado a sério. Então ele podia fazer os maiores absurdos, porque ninguém levava a sério. Porque é meme, porque é piada, porque é o jeito dele, porque é personagem, porque não sei o quê. Depois que inventaram o personagem, nunca mais existiu o Código Penal, nunca mais existiu lei, nunca mais morreu ninguém, tá? Que se você não sabe, se você quiser sair agora na rua e dar um tiro em alguém, aí você não vai preso, porque é só você falar que é personagem. Aparentemente, é assim que funciona na cabeça de muita gente. Porém, como nem tudo é bagunça, graças a Deus, né? As contas do Boca de 9 foram banidas, tá? De todas as redes sociais. E agora ele tá falando que ele tá sendo censurado. Assim, essas pessoas não sabem nem o que significa censura, mano. Porque, estamos vivendo uma censura no Brasil. Se estamos vivendo essa censura, por que eu tô escutando tanto reclamar dessa censura? Que censura que estão fazendo dele postar conteúdo dirigindo? Isso é crime. Ele tinha que agradecer que ele não está preso. Ai, meu Deus do céu, sabe? Nossa, galera, é complicado. E não lembro se eu cheguei a abordar muito nesse vídeo, mas tem muito caso também de umas tonhona, entendeu? De umas velhas ridícula, como é o caso da Daia de Paula, que namora com o filho do Faustão. E ela tem 34 anos e o filho do Faustão, o Rodrigo, tem 17 anos. E eu vejo um monte, nossa gente, mas um monte dessas minas assim do TikTok falando, eu sou mucilon, não sei o que eu gosto de mucilon. Você gosta...
eu não vou nem falar do que você gosta, que eu já xinguei demais já esse vídeo. Sabe? Ai, galera, não nossa, tem muita gente que passa pano pra essas porra quando é mulher, tá ligado? E não tem que passar pano. E não, mano. Não adianta você vir aqui falar que você tá indignado com o vídeo do Felca, sendo que você passa pano pro seu amigo de 25 anos que tá pegando menina de 17, sendo que você passa pano pra sua amiga de 30 anos pegando menina de 15. Não. As duas coisas não andam juntas. Não tem como você falar assim, nossa, amei o vídeo do Felca, ótima mensagem, sendo que você é uma menina de 15 anos postando vídeo rebolando na internet. Pô, galera, não dá. E esse negócio de adolescente tá na internet, principalmente adolescente menina, tem contato com os tipos de conteúdos que não são tão legais. Por exemplo, eu já vi bastante stripper no TikTok mostrando quanto elas ganham, não sei o que, e aí você vê os comentários, e só as meninas falando, ai, não vejo a hora de fazer 18 anos e virar stripper, tipo. Gente, nossa, tem uns sonhos melhores, sabe? Ai, não sei, nada contra quem é também, porque, super legal, cada um com seu trabalho. Mas assim, pô, você é uma criança, sabe? Você devia estar pensando nisso. É a mesma coisa esses negócios de OnlyFans. Tem muita pessoa. A maioria dos criadores que eu vejo, tá? Pelo menos, falam que, pô, galera, não entra nisso aqui se você algum dia quer ter um emprego comum, porque você nunca mais vai conseguir. Nossa, elas ficam. Aí as meninas ficam, ai, porque eu quero crescer e eu quero ser igual essa daqui. Por quê? Porque a menina chega no TikTok e fala assim, gente, nossa, eu salvei um vídeo, eu acho que a menina deve ter até apagado. Tomara que ela tenha levado chapisco e apagado. Dela falando os benefícios de ser do job. OnlyFans e do job são coisas diferentes, tá? Mas o do job que as pessoas falam é a prostituição de rua mesmo. Tá aqui ainda. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui pra vocês verem o absurdo que adolescentes veem e às vezes a pessoa é muito influenciável e vai achar que ela vai fazer um OnlyFans e ela vai ganhar milhões, ou que ela vai virar prostituta e ela vai ganhar milhões, ou que ela vai virar stripper e ela vai ganhar milhões, sendo que não. Na maioria das vezes não, mano. Mas gente, vejam esse absurdo aí que eu não quero ver sozinho. 3 coisas que fazem uma garota de programa amar o seu trabalho. A primeira, liberdade de tempo e de dinheiro. Quando você gerencia o seu tempo, você não precisa ficar horas e horas dentro de uma empresa para ganhar um salário só no final do mês. E sim, você encontra um cara e em 1 hora você já ganha uma boa quantia. Isso é liberdade, porque o meu trabalho, eu posso trabalhar em vários lugares e eu não preciso passar o dia todo para receber um dinheiro que eu só vou ver mês que vem. Assim que eu trabalho, eu já recebo meu dinheiro. Quer dizer, antes de trabalhar, eu já recebo. E isso para mim é liberdade. A segunda, nós somos muito mais valorizadas sendo garota de programa do que quando a gente vive nossa vida civil como uma mulher qualquer. Sim, eu sei que isso pode ser chocante, mas a verdade é que muitas pessoas têm uma ideia de que nós somos umas coitadinhas e que ninguém respeita a gente. Mas a verdade é que dentro de um quarto, um homem que paga o nosso cachê faz de tudo para nos satisfazer. Pelo menos os caras que eu saio. E eu sou muito mais feliz com eles do que quando eu saía com os caras na minha vida pessoal. A terceira é que eu me divirto enquanto eu recebo dinheiro, porque em muitos trabalhos que a gente faz por obrigação, a gente não sente um prazer de fato e não consegue se divertir, brincar, né? O trabalho tem essa carga chata, né? A gente fica com raiva de ter que trabalhar, a gente acha chato muitas vezes, né? Principalmente quando a gente não é feliz na nossa profissão. Mas ser um garoto de programa, pelo menos eu sinto que meu trabalho é uma brincadeira. Eu nem sinto que é um trabalho, sabe? Eu sinto que eu vou brincar, eu me divirto, eu gozo, eu tenho prazer e eu penso assim, caramba, ainda recebi dinheiro. Então, assim, galera, eu acho que vocês entendem a problemática disso aí, né? Eu acho que eu não preciso explicar dela falar do negócio como se fosse uma coisa boa, como se fosse diversão, como se fosse um trabalho divertido, como se no Brasil não tivesse o maior número de prostitutas de mulheres trans e travestis, porque elas não conseguem um emprego convencional, então tem que ir para o quê? Para prostituição, como se não tivesse muita mulher pobre, favelada aí se prostituindo para ter o que dá de leite pro filho, e eu não acho que elas estão se divertindo não, mano. Eu não acho que elas estão se divertindo. Assim, tem umas mulheres que são assim, quero dar a buceta e vou ganhar o dinheiro e para elas é diversão? Deve ter. Essa daí deve ser uma delas. Mas assim, você vir na internet e postar isso numa plataforma onde a idade mínima é 13 anos é de uma irresponsabilidade gigantesca, sabe? Porque eu vou ver isso aqui e eu não vou ser influenciada. Mas e se eu sou uma criança de 12 anos e eu penso assim, nossa, quando eu crescer eu vou virar puta, mano, pra ganhar dinheiro fácil aí, ó, de dinheiro de diversão. E a menina ainda fala que ela acha melhor as relações que ela tem com os clientes dela do que as que ela já teve na vida pessoal. Então, minha filha, se você tá achando namorado no lixo, a culpa não é de ninguém. Procure uma terapia, que isso aí não é bom, não. Esse tipo de pensamento não é bom.
E pior ainda é uma jamanta velha dessa vindo na internet falando essas besteiras no aplicativo que tem adolescente. Tipo assim, poxa, galera, não. Não, sabe? Tipo, gente, essas coisas têm consequências. Esse tipo de trabalho tem consequências que quando você é novo você não entende. Mas quando você é mais velho, você entende. É a mesma coisa quando alguma amiga minha fala assim, nossa, eu quero abrir um OnlyFans. Eu não tenho amigo menor de idade, tá? Deixando isso bem claro. Fala assim, que tô pensando em abrir um privacy. Eu falo pra elas, você vai fazer o quê? Você vai fazer algum conteúdo que seja mais 18? Porque, por exemplo, eu não faço conteúdo mais 18, mas todo mundo que vê o meu privacy acha que é conteúdo de putaria, acha que vai lá, vai ter uma xerecona lá, só que aí a pessoa vai entrar dentro do meu privacy e vai ter eu jogando Clube Penguin e eu cantando Demi Lovato. Mas é um problema dela, não é um problema meu. Só que eu falo assim, as pessoas vão associar a sua imagem com prostituição. As pessoas vão diminuir você, porque eu particularmente não entendo, tá, galera? Se você quiser dar a sua buceta até você ficar sem canal vaginal, mano, o problema é seu, é a sua, não é a minha, então não tem problema nenhum. Eu não julgo, mano, o trabalho de ninguém. Pra mim, o bagulho que é imoral você fazer é você sair na rua e roubar uma pessoa, um trabalhador. Pra mim, o que é imoral você fazer é você ser um pedófilo, é você ser um estuprador. Eu sou lixeiro. Boa, eu sou puta. Boa, pra mim não tem essa de a mulher se torna um ser degradante porque ela é prostituta, ou o cara é um ser degradante porque ele é lixeiro. Pra mim não existe isso, mas pra maioria das pessoas existe, principalmente se tratando de mulher. Então eu falo pra elas, olha, você não vai ser mais respeitada. Mulher na internet já não é muito respeitada pra começo de conversa. Então assim, você vai ser menos ainda, tá? Porque as pessoas vão parar de te ver como um ser humano e não vão nem te ver como objeto, mano. Vão te ver como um bagulho sub-humano mesmo, sabe? Sendo bem chula assim. Papo eugenista mesmo. Papo da pessoa. O alien tá acima de você, tá? Na cadeia alimentar. Vão te ver como uma pessoa suja, como uma pessoa imunda. Então eu dou esse aviso e eu falo assim: olha, não poste coisas que você não vai se sentir confortável se isso vazar, se isso chegar na sua família, se isso chegar na sua cidade. Entendeu? Porque é pra sempre, não tem como apagar. Uma vez que você posta as coisas na internet, gente, já era. Já era. Se uma pessoa vazar, mano, já era. Esse bagulho vai espalhar. Então, eu falo pra pessoa, eu dou toda essa cal. Eu falo, olha, se você quiser, eu vou te dar todo o apoio. Eu estarei aqui na saúde e na doença. Mas se você não quiser também, depois de ouvir tudo isso, perfeitamente entendível. E eu falo para as pessoas, gente, não é dinheiro fácil, só ganha dinheiro fácil com essas coisas as pessoas que já são gigantes na internet. A Belle Delfine não ficou milionária do dia para noite. Ela fez muita coisa, e a Belle Delfine fez muita coisa ilegal, a Belle Delfine puxou muitos limites, ela foi muito além, ela extrapolou em muita coisa, tá? E mesmo assim, por exemplo, vamos supor que meu canal tem 10 milhões de inscritos. Aí eu abro um OnlyFans. É óbvio que eu vou estourar. É óbvio que eu vou lucrar milhões. Independente do conteúdo que está sendo vendido lá dentro. Tá? É óbvio que vai estourar. Diferente de você, Maria Clara, que tem 100 seguidores no Instagram. E é de, sei lá, Itu, do interior de São Paulo. Tem 10 mil pessoas na sua cidade. Aí você fala, vou abrir um privacy. E aí você vai divulgar isso aí como? Sem as pessoas descobrirem que são você. E quando descobrirem que são você, porque vão descobrir, vão falar. Entendem? Então, assim, gente, nossa, esse tipo de coisa me deixa muito puta, velho. Porque. Tem gente que se influencia só de ver o lifestyle, né? Mas isso aí não tem muito como a gente controlar também. As pessoas veem, tipo, a Martina luxando horrores e falam, eu vou entrar também pro OnlyFans porque vai dar dinheiro. Tipo, galera, não vai. Tá? Na maioria das vezes não vai. Isso serve até pra internet, mano. Esses caras que vocês veem ganhando milhões, Alan Zoca, Selbit, os caras são a exceção da regra, tá? Porque a maioria das pessoas que ganha muito dinheiro com o YouTube são antigas, ou que já ganharam muito dinheiro com o YouTube são antigas. Você vai ver, mano, se você pegar, sei lá, um canal de opinião aí,
O cara não vai tirar a mesma coisa nunca na vida dele que uma pessoa que estourou no Mine em 2014. Entendeu? Não vai. Não vai. É muito difícil esse cara vai ser um milionário na vida. Muito difícil. Só com AdSense, tá? Tô falando só de AdSense. Não tô falando de publicidade, porque naquela época não tinha publicidade, tá? O pessoal que era milionário era de AdSense mesmo. Era de estourar, era bagulho de ser famoso, entendeu? Então, assim, as pessoas se iludem muito com esse negócio de internet. E acho que, pra finalizar o vídeo, porque eu não sei se eu tenho mais coisa pra falar, mas se eu tiver também, a gente faz outro vídeo, porque ainda vou ver pronunciamento de Camilinha, etc, né, que Ítalo Santos tá preso. Eu não lembro se eu falei nesse vídeo, que eu falei assim, eu acho que nem vai dar em muita coisa. Mas, surpreendentemente, tá dando em muita coisa, tá, galera? Surpreendentemente, isso daí tá andando. Que bom. Eu fico feliz. Mas, pra fechar, assim, antes de fechar, tem também toda a questão da adultização das crianças que não estão na internet. Então, essas crianças mais pobres que têm que crescer muito cedo, que têm que começar a trabalhar muito cedo. Aí você pergunta pra mim, como a gente resolve esse problema? Não sei, não faço ideia. Não faço ideia, não sei a solução, não sei nem como pensar numa solução. E seria muito mais difícil resolver a adultização dessas crianças do que as que estão na internet. Porque as que estão na internet a gente regula ali, faz umas leis e acabou. Entendeu? Acabou a palhaçada. Mas na vida real é outros 500, né? E eu me preocupo também. Muito mais com essas de vida real, com essas vítimas que a gente não vê. Com essas pessoas que estão sendo exploradas e elas não têm um rosto, elas não têm um nome. Sabe? Como que a gente ajuda essas pessoas? Eu não sei. Se você souber, deixa aí nos comentários. Mas eu não sei, eu não faço ideia. Tá? Então, pra fechar, assim, galera, a mensagem do vídeo do Felca era basicamente essa, era basicamente falar sobre a adultização, era apontar o problema, só que as pessoas pegaram e distorceram tudo e agora é Felca presidente, é Felca herói nacional, é botando Felca em revista, é chamando Felca para dar, calma aí, para dar palestra sobre a adultização infantil, sendo que ele não é especialista no assunto. Chamem um especialista para dar uma palestra. Ouçam profissionais que são treinados nesse assunto, que sabem do assunto, porque ele fez ali uma pesquisa para fazer o vídeo dele. Ele chamou até uma psicóloga lá para conversar com ele no vídeo, explicar os efeitos disso na pessoa e pipipi, papapó. Mas ele não é psicólogo, ele não é pedagogo, ele não tem uma formação nessa área, ele não tem estudo nessa área. Então, se vocês forem chamar, dar voz para as pessoas falarem desse problema, por favor, não fiquem dando voz só para influencer. Tipo, beleza, ele estourou o assunto, ajudou de algum jeito. Que bom, que bom. Pelo menos fez alguma coisa boa esse cara, né? Porque tá difícil. Inclusive, nossa, parabéns à pessoa aí que fez a limpeza de imagem do Felca, viu? Eu não sei se ele tem um time de relações públicas, mas foi do caralho, tá? Porque o cara foi de odiado pra salvador da pátria. Não sei quem fez. Se foi ele mesmo, parabéns pra ele. Mas se não foi, parabéns aí pra quem é responsável aí pelas relações públicas do Felca. Caramba, foi um trabalho bem feito, tá? Então, assim, ao invés de ficar chamando influencer pra falar das coisas, chama um especialista, ou chama um influencer, mas um influencer que viveu isso na pele. Sabe, uma pessoa que cresceu na internet desde quando era criança para falar sobre os efeitos disso que teve nela. E tem muita coisa, galera. Nossa, esse assunto é muito extenso, tipo, é muito difícil combater todos os problemas. Eu lembro da era do Tumblr também, que teve muito essa questão de sexualização e era adolescente se sexualizando. Eu tava no meio. E Lana Del Rey falando de, vou ficar com homem mais velho. E a gente, Lolita, homem mais velho, não sei o quê. A gente com 13 anos achando o máximo, sendo que não é. Não é o máximo, sabe? Não é bacana, mano. Não é legal. Mas é isso que eu tenho pra falar, senão eu vou me estender muito. E acho que já me estendi. E eu já nem sei se eu tô fazendo mais sentido. Mas assim, vocês entenderam que o assunto é longo. E tem muita coisa a ser resolvida. E tem muitos problemas. Então eu espero que futuramente as pessoas não deem voz só para quem é gigante. Que o Estado comece a fazer a porra do trabalho deles. E se vem uma denúncia de uma pessoa que não é influencer, eles acatar essa denúncia, eles irem atrás da denúncia. A Erika Hilton postou um tweet aqui. Deixa eu até puxar. Sobre esse aqui do G1 Paraná, tá? Sobre ameaças de pai e madrasta adolescentes do PR, que é Paraná,
eram forçadas a produzir até 20 conteúdos sexuais por dia. A Erika Hilton deu um coach e falou assim: 2 meninas, uma de 14 e uma de 16 anos, eram forçadas pelo próprio pai e madrasta a produzirem até 20 conteúdos sexuais por dia. A mãe delas denunciou tudo isso em fevereiro desse ano, tá? Só na semana passada, isso foi no dia 25 de agosto, ou seja, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses depois, essas meninas continuam sendo exploradas, tá? Só na semana passada a polícia prendeu a madrasta, o pai já fugiu. Essa é a realidade de um país no qual a polícia existe primariamente para exercer a violência contra os trabalhadores negros e pobres. Essa é a realidade de um país no qual a polícia precisa de um vídeo do Felca para lembrar que pornografia infantil é crime.